Braga Neto está preso. Ele foi preso hoje em Copacabana, no Rio de Janeiro, e agora está sob custódia do Exército. O que tem contra Braga Neto é muito grave. Essa prisão foi autorizada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, com o aval da Procuradoria-Geral da República. E a investigação é justamente sobre a trama golpista para impedir a posse de Lula e Alckmin. Entre o que tem aqui, né, nessa decisão de Moraes, que agora é pública, está a questão de que Braga Neto intermediou financiamento, inclusive para esse plano de matar autoridades. E, pasme, o dinheiro foi repassado numa caixa de vinhos. E esse dinheiro, de acordo com Mauro Cid, é do pessoal do agronegócio. Bom, são muitas as camadas para a gente trazer neste momento em que um general 4 estrelas, que foi tudo de que podia ser no governo Bolsonaro, agora está preso preventivamente por decisão do ministro Alexandre de Moraes. César, roda a vinheta para a gente ter um ótimo bate-papo para atualizar todo mundo da nossa audiência. Bom, e para esse My News especial, a gente recebe o Carlito Neto. Ele é historiador e cientista político do canal O Historiador aqui no YouTube. Carlito, você já participou tantas vezes aqui com a gente. E nesse dia, eu falei, precisamos chamar o Carlito, porque é uma continuidade, na verdade, dessa trama golpista que a gente tem noticiado aqui de forma recorrente. Queria te perguntar, Carlito, antes de mais nada, agradecer sua presença aqui conosco, o que significa este sábado, dia 14 de dezembro de 2024, em que Braga Neto, que foi candidato a vice de Bolsonaro, está preso? É um fato histórico, primeiro, em relação à data, até porque, Afonso, é a primeira vez que um militar de uma patente tão elevada, como é o caso do Braga Neto, está sendo preso. Nós não tivemos isso nem no pós-ditadura militar, claro, tiveram acordos de anistia e tudo mais, mas a gente não teve isso nem quando se encerrou a ditadura militar. Então, isso é um marco importante para o fortalecimento da democracia brasileira. Se existe algum tipo de dúvida, Afonso, para os saudosistas da ditadura militar, imaginando que conseguiriam, de alguma maneira, vilipendiar a democracia jovem brasileira, eu acho que a justiça e as instituições democráticas têm mandado um recado direto, não só para os indivíduos que tentaram dar um golpe de Estado no Brasil ali durante a gestão do Jair Messias Bolsonaro, mas também para o mundo, dizendo que se em alguns lugares do mundo, por exemplo, a democracia não está sendo respeitada, a justiça não é feita, a gente viu agora, inclusive, um presidente reeleito para um segundo mandato, né, não na sequência, mas voltando ao poder, que é o caso do Trump, mesmo depois de ter feito tudo que ele fez lá nos Estados Unidos da América, aqui no Brasil a mensagem é bem clara. Nós precisamos ser exemplo para o mundo de que quem ataca a democracia, quem ataca as instituições democráticas, não pode ficar sem ser punido. E algumas semanas atrás, quando eu tive aqui, inclusive, Afonso, com o professor Gustavo, a gente falou, inclusive, das consequências do que estaria acontecendo, e durante o decorrer do nosso papo aqui, eu preciso esclarecer também uma coisa que muita gente está em dúvida. O Braga Neto, ele não foi preso meramente por causa do inquérito ali que apura a tentativa de golpe de Estado, a abolição violenta do Estado Democrático de Direito e organização criminosa. O motivo que fez com que a Polícia Federal solicitasse a prisão do Braga Neto e que esse pedido fosse também endossado pela Procuradoria-Geral da República com fundamentação e acatado pelo ministro Alexandre de Moraes, é porque ele teria, em tese, cometido o crime que está previsto, inclusive, na Lei das Organizações Criminosas, no seu artigo 2º, parágrafo 1º, ele teria cometido o crime de obstrução de justiça. E a gente vai comentar durante o programa aqui, mas só para que fique claro, muita gente não está entendendo o porquê que ele foi preso. Ele foi preso porque estaria, em tese, obstruindo a justiça, e a gente vai explicar isso aqui durante o decorrer da nossa conversa, Afonso. É verdade, Carlito, tanto é que o Supremo Tribunal Federal, ao liberar a íntegra, né, de toda a decisão do ministro Alexandre de Moraes, diz lá que ele é suspeito de tentativa de golpe de Estado e de obstrução de justiça, por tentar atrapalhar as investigações sobre o episódio. Carlito, eu vou aqui fazer algumas atualizações só para todo mundo ficar na mesma página e a gente poder continuar essa nossa conversa tão importante. O general Braga Neto, ele ficou mais conhecido no governo do ex-presidente Jair Bolsonaro. Bem, na verdade, ele já teve outras funções importantes, até no governo Temer, quando ele foi interventor na segurança pública do Rio de Janeiro, mas ele se notabilizou ao ser ministro da Casa Civil e depois ministro da Defesa. Ele
ele deixou o Ministério da Defesa porque seria candidato a vice de Bolsonaro, como foi mesmo na chapa que foi derrotada. Então, Braga Neto é um nome muito próximo do ex-presidente Jair Bolsonaro. Ele tem 67 anos e é natural de Belo Horizonte. Algumas informações importantes é que o Braga Neto, como eu disse, foi preso em Copacabana, está sob custódia do Exército. E, além dele, também foi alvo, nesse caso, o assessor Flávio Peregrino. E teve ali, viu, Carlito, um celular apreendido também. Então, a Polícia Federal vai ter mais elementos com esse celular para poder aprofundar nas investigações. São 4 itens que eu quero passar em revista aqui, que motivou, inclusive, a prisão do Braga Neto e mostra a atuação dele em toda essa trama. De acordo com a decisão do Moraes, ele coordenou ações ilícitas de kids pretos, que é aquele grupo de elite do Exército, isso também com base no que a PF disse. Ele deu dinheiro numa sacola de vinhos para financiar a tentativa de matar autoridades, e esse dinheiro na sacola de vinhos, de acordo com o Mauro Cid, era do pessoal do agronegócio. Ele tentou obter dados sigilosos da delação do Mauro Cid, inclusive por meio do pai dele, o Mauro Lourena Cid, e isso também pode caracterizar aí obstrução à justiça, é uma linha possível. Ele tentou controlar informações fornecidas e também alinhar versões. Isso é algo gravíssimo, atrapalhando, portanto, o transcurso normal destas investigações. Além disso, diz aqui, ele teve ação efetiva na coordenação de ações clandestinas para tentar prender e executar o ministro Alexandre de Moraes. Ô, Carlito, o que nós estamos falando aqui, eu quis mostrar esses pontos, é que não é nada banal, né? É uma coisa mais grave que a outra, e essa questão do vinho, dele entregar dinheiro em sacola de vinho, acaba sendo muito emblemático e acaba sendo quase que uma anedota, um episódio exemplificativo de que eles tramavam na surdina, pelo que diz a Polícia Federal, coisas gravíssimas, né? Só fazer uma ratificação do que você falou, Afonso, Sim. Que a obstrução de justiça não é uma linha possível. Segundo o pedido da polícia, é justamente o motivo que originou o pedido de prisão preventiva. E ele até cita, Sim. por exemplo, foram dois mandados, né? Um de prisão preventiva contra o Walter Braga Neto e um mandato, além de busca e apreensão também no seu endereço. E no caso do Flávio Peregrini, que seria o Mauro César Cid do Braga Neto, só para que o público entenda. Teve ali o mandado de busca e apreensão na casa dele, perdão, e neste caso específico, ele estaria atrelado àquele documento, Afonso, que foi encontrado na sede do PL, onde seria supostamente uma transcrição daquilo que teria sido perguntado e respondido em tese pelo Mauro César Cid na sua colaboração premiada. Neste documento, inclusive, que foi liberado pelo ministro Alexandre de Moraes, até eles trazem aqui trechos do depoimento do Mauro César Cid para o delegado Schor, né, onde o Cid confirma realmente que, ainda lá no início do ano, né, agora em 2024, em fevereiro, que o Braga Neto tinha sim procurado o seu pai para saber detalhes sobre a sua colaboração premiada e que ele, ao perceber que esse movimento estava acontecendo, ele supostamente teria desconversado. E na nossa última interação aqui, inclusive, quando a gente esteve aqui com a presença do professor Gustavo Afonso, a gente citou, por exemplo, que a prisão preventiva e que a prisão, no geral, ela é a exceção. Por isso que até este momento, o que tinha sido aplicado para o Walter Braga Neto, para o Bolsonaro, para o Valdemar da Costa Neto e outros investigados, são as chamadas medidas cautelares diversas à prisão, que estão presentes lá no artigo 319 do Código de Processo Penal. Porém, quando essas medidas já não são mais suficientes para garantir a segurança do processo que está sendo, nesse momento, conduzido, né? Ainda é um inquérito nesse momento. Não sei se tem como a gente mostrar, mas eu posso citar aqui que lá na página 22 do documento, a decisão traz a seguinte ressalva, para ser bem claro, Afonso. A prisão preventiva é uma medida extrema e de último ratio, que requer a observância dos fundamentos e hipóteses dos artigos 311 e 312 caput do Código de Processo Penal, e ela é apenas decretada no caso quando o caso concreto não for possível aplicar as medidas cautelares que estão estabelecidas ali no artigo 282, parágrafo 6º do Código de Processo Penal e o artigo 319 do Código de Processo Penal. Ou seja,
se aplicaram as medidas cautelares ao Braga Neto e ele descumpriu. Então, neste momento, É isso. a justiça entende que ele solto, por isso que está lá no artigo 312 do Código de Processo Penal, a chamada prisão preventiva, porque neste momento ele é um risco para a instrução criminal, para a conveniência da instrução criminal, para também garantir que o indivíduo não se evada. O que diz lá, inclusive, é justamente isso, né? A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do possível imputado nesse caso, que é o Braga Neto. Traduzindo, Afonso, o Braga Neto hoje, fora da prisão, representa um risco para a investigação. Ô, Carlito, é exatamente isso que você colocou. Até reforço aqui de novo, está na decisão do Supremo, obstrução de justiça. O que eu tinha dito, acho que eu não fui claro, é que essa coisa de tentar obter dados da delação, não sei se foi isso que caracterizou a obstrução de justiça ou se foi um outro ponto, né? Ou o que eu entendo pode ter sido tudo isso junto, né? Exato. Agora, que a obstrução da justiça está caracterizada e por isso ele está preso, isso não há dúvida nenhuma, até porque, não é, Carlito? No Brasil, a pessoa é presa depois do trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Só não é quando caracteriza a prisão preventiva, que aí é justamente por atrapalhar o ritmo das investigações, enfim. Então, que isso está muito caracterizado, está. Eu só não sei qual dos pontos aqui que caracterizou isso. Eu acho que é uma junção, né, de todos esses casos que a gente está trazendo aqui à baila. Eu queria, Carlito, aproveitar também essa questão para falar um pouco, porque é inevitável, a vinculação quase umbilical entre Braga Neto e Jair Bolsonaro. O Braga Neto foi ministro estratégico em vários momentos, né? Foi da Casa Civil e foi da Defesa. Então, o dia de hoje também, com certeza, acende um sinal vermelho para o ex-presidente Jair Bolsonaro e acaba sendo um recado de que qualquer tipo de obstrução de justiça vai ser punido e pode trazer prisão preventiva. Então, Bolsonaro tem que tomar muito cuidado com isso, se não quiser, talvez, ter o mesmo rumo, o mesmo destino do Braga Neto, não é isso, Carlito? Na minha análise, inclusive, Afonso, já deveria caber também um pedido de prisão preventiva contra o Bolsonaro. E eu te digo os motivos, tá? A ida dele, por exemplo, no mês de fevereiro para a Embaixada da Hungria poderia representar um indício para a Justiça de que ele estaria tentando impedir que, em caso de uma condenação, a lei seja cumprida. O STF, inclusive, apurou essa situação, não viu em tese conduta irregular por parte do Bolsonaro, tanto que ele não foi preso, inclusive não tem monitoramento feito por tornozeleira eletrônica, tem ali algumas medidas cautelares diversas da prisão sendo aplicadas a ele. A gente até viu uma sendo suspensa temporariamente agora, que foi quando o STF autorizou que ele encontrasse o Valdemar da Costa Neto na missa de 7º dia da mãe, e também que autorizou ele aí ao enterro da mãe do Valdemar da Costa Neto. Eles estavam impedidos de terem contato. Só que, em específico, Afonso, as declarações que ele deu em entrevista recente, dizendo que, caso seja proferida uma condenação contra ele, que ele iria procurar uma embaixada, já que, segundo ele, a embaixada serve para poder proteger pessoas vítimas de injustiça, não é essa exatamente a finalidade de uma embaixada, tá? A gente precisa lembrar disso também, inclusive, e também é falso a tese de que ele pode procurar qualquer embaixada do mundo para poder dar para ele asilo político, porque ele seria supostamente um perseguido político. A gente citou em uma outra participação minha aqui, inclusive, que esse instituto do asilo político, do perseguido político, é uma coisa comum nos países da América Latina, especificamente da América do Sul, né? Não é algo normal entre os outros países do mundo, em específico países da Europa. Mas o que é que está acontecendo nesse caso em específico e por que se liga o alerta, Afonso? Para se fazer uma colaboração premiada, por exemplo, o indivíduo que é preso, ele precisa delatar alguém que esteja acima de você na hierarquia da organização criminosa. Inclusive, isso está presente na Lei 12.850 de 2013, que é a lei, inclusive, que serviu para embasamento, para enquadrar o Braga Neto no crime de obstrução de justiça, que você bem comentou corretamente, Afonso. É todo esse contexto de ele estar procurando o pai do Cid, de ele estar buscando saber informações, de ele tentar combinar versões supostamente com outros investigados. Tudo isso caracterizou o crime de obstrução de justiça. A lei diz aqui no artigo 2º, parágrafo 1º,
o seguinte, né? Nas mesmas penas incorre quem impede ou de qualquer forma embaraça a investigação de infração penal que envolva organização criminosa. E nessa organização criminosa, pelo que a polícia aponta aí, a única pessoa que estaria abaixo do Bolsonaro nessa hierarquia seria o Braga Neto, o Heleno e o Mário Fernandes, que já foi preso, inclusive. Para que o Braga Neto, Afonso, tenha ali aliviado algumas penas que serão atribuídas a ele, e lembre você que na minha análise aqui, a condenação dele pode chegar ali tranquilamente a 28 anos, sem incluir, por exemplo, agravantes ou atenuantes. Pode chegar a 28 anos, aparentemente, por conta do crime de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, tentativa de golpe de Estado e organização criminosa. Então, se ele delatar o Bolsonaro, isso pode ser reduzido. Por quê? Até este momento, a gente tem percebido que o Bolsonaro está largando a mão dos seus aliados. O doutor Paulo Amador Bueno, né, que é o representante do Bolsonaro, chegou a dar entrevista algumas semanas atrás para Andréa Sadi no programa Globo News, do Estúdio I da Globo News, dizendo basicamente que o golpe, se fosse acontecer, seria algo planejado entre Mário Fernandes, Braga Neto e Heleno, e que Bolsonaro não teria nada. Agora, indo para a prisão, a grande pergunta que a gente vai se fazer é: será que o Braga Neto vai realmente aos 67 anos de idade, já não sendo considerado, inclusive, mais militar dentro das forças, né? Ele não tem mais respeito dos militares da ativa atualmente. Será que ele vai segurar essa peteca, como a gente fala numa linguagem bem popular, para proteger o Bolsonaro, que já largou a mão dele e vai ficar ali o resto da sua vida praticamente preso? Ou ele vai falar coisas que a polícia precisa saber para complicar ainda mais o Bolsonaro? Lembrando que não precisa ele falar mais nada para a situação do Bolsonaro, que já é complicada, continuar complicada. Porém, para a situação do Braga Neto ser aliviada, ele pode dizer coisas que podem ampliar o leque de complicações para o Bolsonaro no curso desse inquérito, que vai virar uma denúncia, de certeza, entre fevereiro e março do ano que vem, no máximo, eu acredito. Ô, Carlito, o que me faz pensar, e eu queria refletir isso com você, é que o Braga Neto, por exemplo, tinha uma certeza de uma impunidade, de que nunca viria a ser preso, e de que podia fazer o que fosse, que ninguém ia ficar sabendo, ou ninguém ia ter coragem de tomar uma medida mais efetiva, porque são muitos os elementos que foram colhidos pela Polícia Federal, e agora, com esta busca, até para fazer aqui uma colocação mais clara, esse assessor dele não foi alvo de prisão, e sim de busca, né? Isso. Então, assim, o que for levantado dele, do assessor, pode ainda piorar a situação para ele, deve piorar, na verdade. O que faz uma pessoa agir assim, achar que não vai ser alcançado, como muitos militares não foram na história do Brasil? Isso é até importante a gente falar, Afonso, né? E bem lembrado, né? No caso do Braga Neto, teve um mandado de busca e apreensão e de prisão expedido contra ele. E no caso do Flávio Peregrini, foi basicamente um mandato de busca e apreensão, que coletou, inclusive, ali, né? Teve autorização para coletar tablets, computadores, celulares, porque a busca é pessoal e também na moradia, na residência. E é importante você tocar nesse ponto aqui, porque eu acho que eles realmente tinham certeza que esse plano daria certo. E não dando certo, você vai lembrar que tiveram trocas de mensagens que vieram a público em outro momento ali, envolvendo trocas de mensagens entre outros militares, que eles basicamente diziam o seguinte: se isso vazar, o que eles vão fazer? Eles vão partir para cima das forças? Assim, eles tinham tanta certeza que a justiça não seria feita, que se imaginou ali em algum momento que as forças fariam algo, né, golpeariam a ação da democracia, né, que isso chega a ser até absurdo, tentando pressioná-los. O que eu acho que eles não contavam no final de toda essa história, Afonso, é que o Freire Gomes e o Carlos Batista Júnior não iriam entrar nesta viagem, vamos chamar assim, antidemocrática. Por isso que eles tiveram tanta tranquilidade para fazer esses absurdos que a gente viu aí. E sem falar também no seguinte, Afonso, na universidade que eu faço curso de Direito, uma professora minha costuma dizer o seguinte: o criminoso geralmente acaba sendo pego por causa da conduta reiterada. O que é que eu quero dizer com isso? Ele comete, às vezes, o mesmo crime tantas vezes que acaba ficando meio que displicente. E aí acaba não mais se preocupando, por exemplo, em esconder rastros, em planejar melhor a execução do crime. Eu acho que neste caso envolvendo essa suposta organização criminosa aí, que tem o Bolsonaro como líder, de acordo com o que a Polícia Federal apresenta no seu relatório, é que eles tinham tanta certeza que o golpe seria consumado, e em caso de não ser consumado, os militares iriam blindar esses indivíduos
para que não chegassem na caserna, né, essas situações todas, até porque, como a gente citou no início da nossa conversa aqui, é a primeira vez na história do nosso país que a gente tem um militar do tamanho do Braga Neto e também do tamanho do general Mário Fernandes sendo presos. Então, eu acredito que realmente na cabeça deles, Afonso, passou o seguinte: eles não terão coragem de prender nenhum tipo de militar, em específico militar de alta patente, porque as forças não irão reagir bem. O que eles não contavam, por exemplo, é que as forças não gostaram da postura que eles tiveram contra as próprias forças. Eles meio que conspiraram contra, em específico, o Exército e a Aeronáutica, quando os dois comandantes dessas forças, o da Aeronáutica, o Carlos Batista Júnior, e o do Exército, o Freire Gomes, não aceitaram encabeçar, encampar essa fracassada tentativa de golpe de Estado. Ô Carlito, eu estou acompanhando muito de perto a questão da delação do Mauro Cid, até tenho ido ao Supremo Tribunal Federal quando ele é chamado lá pelo ministro Alexandre de Moraes. Foram 2 vezes, né, Carlito? Uma em que ele desmaiou lá, porque foi preso de novo, tal, e uma outra que eu estava lá presencialmente, que foi um depoimento porque a Polícia Federal viu contradições e omissões na fala dele, notadamente naquela parte que fala do plano para executar autoridades. Aí o Cid foi lá, prestou o depoimento considerado bom, satisfatório, e por isso ele continuou com as medidas cautelares diversas da prisão. Esse depoimento do Cid está lá no âmbito da delação premiada, e essa delação meio que já foi, já voltou. Teve aquela vez que a Veja publicou que ele disse: eles estão me pressionando, e o Moraes já tem a sentença na cabeça. Depois o Cid falou: não, tudo que eu disse é isso mesmo. Enfim, é uma delação meio de indas e vindas, mas, mais uma vez, ela foi importante para caracterizar e embasar essa prisão de Braga Neto. Você acha que essa delação ela é importante, ela deveria ser mantida ou ela precisava ser cancelada porque o Cid não está entregando o que tinha que entregar? Qual que é a importância deste delator premiado na altura do campeonato? Lembrando que a colaboração premiada não é um instrumento que seria uma medida diversa à prisão, né? A cautelar, que é diversa à prisão que está sendo aplicada ao Cid, é não ter contato com os outros investigados. E não ir preso, né? Poder usar tornozeleira, tal, isso, né? mas a colaboração é o que impede que ele seja preso, né? Por exemplo, o indivíduo que colabora para poder elucidar como é que funcionavam os crimes organizados pela organização criminosa, ele acaba, entre aspas, recebendo como contrapartida, em tese, benefícios. No caso do Cid, por exemplo, está sendo monitorado por tornozeleira eletrônica, mas está em casa neste momento. Isso. E aí, só para dizer, ele não está impedido de ser preso, né? Ele chegou a ser preso uns dias, mesmo com a delação ativa, né? Então depende muito do que entende o juízo ali no momento, né? Perfeito, Afonso, exatamente. Só que eu não sei se todo mundo se atentou, por exemplo, mas nesse trecho, nesse documento que foi divulgado hoje, de 33 páginas, tem alguns trechos do que estaria em depoimentos e na própria delação do Mauro Cid. Entre os trechos que estão aqui presentes, tem uma coisa que eu acho que ninguém sabia até o momento, Afonso, que é o Cid dizendo em depoimento à polícia, como parte da colaboração premiada, já em fevereiro deste ano, que o Braga Neto teria procurado familiares dele para falar detalhes sobre a colaboração premiada. Ou seja, isto veio à tona de que o Braga Neto estaria, de alguma maneira, tentando saber sobre assuntos da colaboração recentemente. Tanto que você que teve recentemente também 2 vezes para cobrir isso no STF, você deve ter ouvido ali colegas do jornalismo falando que foi perguntado ao Cid se era verdade que o Braga Neto teria procurado ele ou pessoas do entorno dele para falar sobre a colaboração premiada recentemente, só que isso não foi recente. O que esse documento mostra, inclusive, é que esta informação já era de conhecimento da polícia desde fevereiro. Se não me falha a memória, desde 5 de fevereiro. Eu acho que é exatamente essa data que está no documento. E segundo, Afonso, eu particularmente, como um operador do direito, não consigo acreditar que a colaboração do Mauro Cid foi mantida apenas porque ele teria supostamente complicado, como parte da mídia noticiou, o Braga Neto. Eu acredito que o Mauro Cid falou mais coisas, incluindo coisas relacionadas a Jair Messias Bolsonaro. Por quê? Porque se você pegar esse próprio documento aqui, que a gente está na página 8, ele fala sobre o plano, né, que foi apresentado e que o plano já tinha sido organizado ali para colocar em prática o tal Brasil 2022, né, o Copa 2022, e que o plano apresentado já falava, o plano apresentado pelo general Mário Fernandes
já falava sobre mandar prender ou matar o ministro Alexandre de Moraes e falava sobre prender ou matar Lula e Alckmin. E mais abaixo, Afonso, inclusive se você puder ler esse trecho, é bem importante para a gente poder comentar em cima, Afonso. E mais abaixo, o documento confirma que o Cid estava na reunião e sabia que o assunto da reunião seria o plano Copa 2022, algo que também era novidade em tese para as pessoas que estavam acompanhando esse caso. Porque o documento traz... Pode falar. Sim. Não, eu ia ler justamente esse trecho que você fez menção, e essas informações são todas públicas por decisão do ministro Alexandre de Moraes, está na página do Supremo Tribunal Federal. Diz assim, ó, a reunião na casa do Braga Neto, né, Carlinhos? Por gentileza, Afonso, que fala sobre o plano que ele tinha ciência, né, que é o conforme descrito. Então vamos lá. Conforme descrito no presente relatório, a investigação identificou que, após a elaboração de planejamento operacional realizado pelo general Mário Fernandes para prender, matar o ministro Alexandre de Moraes e, da mesma forma, os integrantes da chapa eleita, Luiz Inácio Lula da Silva e Geraldo Alckmin, o núcleo de militares com formações em forças especiais do Exército, os denominados FE, realizaram um encontro no dia 12 de novembro de 2022 na residência do general Braga Neto. Objetivo de dar suporte, para apresentar o planejamento das ações clandestinas com o objetivo de dar suporte às medidas necessárias para tentar impedir a posse do governo eleito e restringir o exercício do poder judiciário. A reunião contou com o tenente-coronel Mauro César Cid, o major Rafael de Oliveira e o tenente-coronel Ferreira Lima, oportunidade em que o planejamento foi apresentado e aprovado pelo general Braga Neto. Várias camadas aqui, né, Carlito? Você dizia, o Braga Neto aprovou, falou tá ok, é uma coisa inimaginável, mas parece que é isso mesmo, que está escrito aqui pela Polícia Federal, que levantou isso, e que o Cid estava lá sabendo de tudo, né? Pelo que a gente consegue ler aqui, é por isso que eu estou dizendo que está muito estranho, a gente só vai saber realmente o que o Cid falou quando essa delação vier a público. Por que eu acredito que ele não só falou do Braga Neto? Eu acho que ele falou mais. Porque a delação não veio a público ainda. Então, pelo que já se sabe, pelo que já se foi vazado, se ele basicamente tivesse implicado o Braga Neto meramente, a delação já teria sido tornada pública. Eu acho que ela não foi tornada pública ainda porque existem outras pessoas, e na minha análise inclui o próprio Jair Bolsonaro, o Augusto Heleno e alguns parlamentares e empresários, que impedem que essa delação venha a público para que não aconteça a mesma coisa que aconteceu no caso do Braga Neto. Porque as pessoas que estão soltas, e se a delação do Mauro Cid vier a público na sua integralidade, as pessoas podem cometer o crime de obstrução de justiça, intimidar testemunhas, destruir provas, atrapalhar o curso das investigações. E aqui nesse trecho que você leu aí, em específico da reunião, que contou com a presença de Cid e que o Braga Neto aprovou o plano, eu acho que isso já joga por terra a tese de que o Cid supostamente não saberia do tema da reunião e da gravidade do que seria discutido. Então eu acho que essas contradições foram esclarecidas naquele dia lá do depoimento que ele foi prestar alguns dias atrás na polícia. Ele trouxe sim fatos novos, tanto que no próprio documento traz aqui o trecho que ele fala do pagamento, né, que ele não tinha falado, né, ele tinha omitido no depoimento que ele tinha dado em fevereiro, e no trecho e agora no depoimento que ele prestou alguns dias atrás, ele confirma. No primeiro depoimento que ele prestou em março, ele negava pagamento ou algo do tipo, ele não tinha conhecimento, supostamente, e dizia basicamente que o Braga Neto tinha marcado a reunião, que ele não sabia exatamente dos fatos e que os indivíduos que foram lá na casa do Braga Neto queriam tirar fotos com o Bolsonaro e só, além de falar dos planos que a gente já sabe. E aí, no depoimento que ele prestou no dia 21 de novembro, ele já complementa a história. Ele disse que não era só fotografia, que foi feita a apresentação também ali do plano e que o Braga Neto teria entregue o dinheiro numa sacola de vinho, como você citou, inclusive, no início da nossa conversa aqui, Afonso. Então, para mim, algumas lacunas não fecham, né? Assim, então, se fechou algumas lacunas em relação ao caso do Braga Neto, mas eu acho que para a colaboração do Mauro Cid ter sido mantida, ele apresentou mais coisas. Pelo que eu tenho estudado e acompanhado há um certo tempo sobre esse Instituto da Colaboração Premiada, para mim só falar novidades sobre o caso do Braga Neto não seria o suficiente para manter a colaboração, porque a polícia já tinha essa robustez toda de materialidade, e se fosse suspensa, por exemplo, a colaboração do Cid, o que a polícia já tinha coletado não seria
revogado porque o Cid que teria quebrado em tese ali o acordo de colaboração premiada. E não é a primeira vez, inclusive, Afonso, que ele anda em contradição com os elementos estabelecidos para que a colaboração seja mantida. Então, para mim, ele entregou muito mais coisa do que a gente tem informação até o momento. O que reforça essa questão. A delação dele é importantíssima para o que a gente está vendo acontecer no Brasil atual. É isso, né, Carlito? E por isso que a defesa do Bolsonaro quer de toda forma acessar essa colaboração premiada, porque eu acho que eles têm a mesma percepção que eu tenho, que não é só que ele não implicou meramente o Braga Neto e salvou o Bolsonaro. Até porque se ele era o intermediário entre Bolsonaro e Braga Neto era o intermediário entre ele, Bolsonaro, e os golpistas efetivamente que estavam nas ruas, né, os manifestantes que eram conectados através do general Mário Fernandes, você consegue fazer as conexões de tudo que eu estou falando de forma simples. Como é que ele implicou o Braga Neto e pronto, vamos manter a colaboração primeira dele por isso? Faz sentido isso. Bom, Carlito, o que eu posso dizer é que a gente decidiu fazer este programa aqui no calor da hora, com muitas coisas ainda a se entender. São várias páginas que a gente pode re e reler para entender um pouco mais. Muito importante, queria deixar aqui registrado, essa decisão do Moraes de ir dando publicidade, porque a gente tem mais clareza de toda esta trama, né? Não fica ali só por ver falar, alguém vazou, não tem o documento está disponível, e isso tira qualquer sombra de suspeição de que tem alguma conspiração, qualquer coisa nesse sentido. Está muito caracterizado ali os motivos dessa prisão preventiva do Braga Neto. Agora, aguardar os desdobramentos políticos são imediatos e a gente vai ter a alegria de poder contar com o Carlito em outras oportunidades para analisar estes e outros temas. O Carlito Neto, que é cientista político e historiador, e tem o canal O Historiador aqui no YouTube. Ô Carlito, muito obrigado por aceitar nosso convite, falar com a gente num sábado, mas era um sábado que a gente precisava entrar com essas informações, porque é uma informação muito importante, né? Muito obrigado e até a próxima, Carlito. Eu que agradeço o convite mais uma vez, Afonso, e realmente uma situação histórica dessa, não tinha como eu negar o convite aqui, e é um prazer estar aqui com vocês mais uma vez. Muitíssimo obrigado. Nós nos encontramos na programação do My News. Um grande abraço, tchau, tchau.